E o puerpério, como é que foi? Olá, eu sou a Patrícia, mãe da Isis, de 5 meses, e eu compartilho um pouco sobre a beleza e os desafios da maternidade. Ainda com a minha voz ruim, vamos falar um pouco sobre o puerpério? O puerpério ele começa logo após o parto, então logo após que o bebê nasce, nós já estamos no puerpério, e ele dura ali em média 40, 45 dias, mas pode durar mais, depende de cada caso. Enquanto a gente está no hospital, algumas coisas elas são facilitadas, né? Então as enfermeiras elas trazem o remédio que a gente precisa tomar na hora que a gente precisa tomar. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Eu não sabia nem que remédio que eu estava tomando. Ela sempre me falava, né? Ela chegava lá com os remédios e falava assim, ó, você vai tomar remédio X, Y, Z, tá bom? Eu falava, tá bom. Não prestava atenção direito no que ela falava. Tomava os remédios e pronto. Eu não sabia a hora do remédio, eu não sabia qual remédio. Então, dessa parte lá no hospital é uma facilidade absurda. Outra coisa que também é muito boa lá no hospital é que a gente não precisa se preocupar com a comida, né? A comida chega na hora que a gente precisa comer, depois alguém vai e leva os pratos embora, a gente não precisa lavar e isso é maravilhoso. Porém, estar no hospital é cansativo. Na hora que eu pensava que eu ia conseguir tirar um cochilo, entrava uma enfermeira. Se não era para falar comigo, para me levar remédio, alguma coisa assim, era a mamãe que estava ali do meu lado, né? Eu estava em um quarto compartilhado, tinha mais um casal com uma bebê ali do lado. Então, se ela não estava ali para me atender, estava ali para atender o outro casal e uma pessoa acaba atrapalhando a outra. Então, realmente estar no hospital é bem cansativo. Em casa, nós tivemos ajuda, principalmente das nossas mães. E essa ajuda ali logo no início foi fundamental para que a gente conseguisse passar ali por esse período com mais tranquilidade. Quanto às visitas que nós recebemos, nós só recebemos pessoas muito próximas e muitas vezes essas pessoas elas iam em casa não somente para fazer uma visita, mas também para dar uma ajudinha. Então às vezes a pessoa perguntava, olha, o que precisa fazer aqui? Quer que eu lave uma louça? Quer que eu coloque uma roupa para lavar? Então isso também era muito legal, porque as pessoas iam lá e davam uma ajudinha antes de ir embora. Nós sempre podemos optar em não receber visitas e isso fica a critério de cada um. E você também pode fazer como nós e receber apenas um seleto grupo de pessoas e combinar com essas pessoas aí algum tipo de ajudinha antes da pessoa ir embora. Qualquer coisinha que a pessoa faz ali já é muita ajuda. Ajuda com a casa ou com o bebê. Isso é você que decide. Você precisa ver aonde que você precisa de ajuda naquele momento. Eu, às vezes, precisava de ajuda com a casa e às vezes eu precisava de ajuda com o bebê. Por exemplo, se eu queria tomar um banho, eu precisava que alguém ficasse ali com a minha filha. Então, naquele momento, eu pedia pra pessoa, ó, fica com a minha filha que eu preciso tomar um banho. Então, às vezes é com o bebê, às vezes é com a casa. E a pessoa que vai te ajudar, ela precisa ser próxima para ela entender que às vezes você precisa de uma coisa e às vezes você precisa de outra. Para mim, o mais difícil de tudo durante o puerpério foi a dificuldade que eu tive com a amamentação. Eu já gravei um vídeo falando mais sobre isso, vou deixar aqui na descrição para que se você não viu você possa ver. Mas assim, foi muito, muito difícil a amamentação e as dificuldades que eu tive com a amamentação faziam com que eu me sentisse incapaz de ser mãe. Algo que foi muito importante para mim também foi conversar com uma amiga que foi mãe há pouco tempo. Porque ela sabe mais ou menos o que eu tô passando, né? As dificuldades que a gente passa, porque conforme passa o tempo, né? Vamos supor, se eu for conversar com a minha mãe sobre isso, as dificuldades que a minha mãe tinha 30 anos atrás são diferentes das dificuldades que existem hoje em dia. Então, conversar com alguém que foi mãe há pouco tempo foi, assim, muito, muito bom pra mim. É uma dica muito legal que eu deixo pra você. Tenha uma amiga que foi mãe há pouco tempo. E se você não tem uma amiga que foi mãe há pouco tempo e ainda vai ganhar bebê, vamos conversando por aqui. Deixa aí nos comentários, gente. Vamos conversar, porque assim ajuda muito. Quando você vê que você não é a única que passa por essas coisas, que você não é a única que tem problemas, deixa a gente assim mais tranquila. O meu marido também fez com que o meu puerpério fosse muito mais tranquilo. Ele se fez presente em todos os momentos, ele chamou a responsabilidade para si e ele não deixou de fazer nada. Então, ele foi uma das principais razões pelas quais o meu puerpério foi muito tranquilo, tirando a amamentação. A amamentação realmente foi muito difícil. É importante lembrar que esse período ele pode ser mais complicado para algumas pessoas. Algumas mães passam por depressão pós-parto e é importante que alguém esteja próximo de você ou que você mesma observe os sinais e peça ajuda. Nesses casos, é de extrema importância que você procure uma ajuda profissional que te ajude a passar por esse momento.
Uma coisa que sempre me animou, assim, no puerpério, foi tomar um banho, lavar o cabelo e vestir uma roupa bonita. Não era assim, nossa, uma roupa super arrumada. Era uma roupa que não era pijama. Só de não estar de pijama eu já ficava mais animada. Então eu procurava fazer isso com frequência. Sempre que eu conseguia, eu ia lá, tomava aquele banho gostoso, lavava o cabelo, que já dava assim um up. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu tinha muito medo de não dar conta de cuidar da minha filha. Mas é tudo questão de aprendizado. No começo a gente não sabe mesmo. A gente tá aprendendo, o bebê tá aprendendo, a gente tá aprendendo. Então nós precisamos ter um pouquinho de paciência com nós mesmas. Porque conforme os dias passam, tudo vai ficando mais fácil. Acredite, vai mesmo. O puerpério, ele é muito individual para cada mulher. Uma dica que eu dou para você é: cerque-se de pessoas que te querem bem e que possam te ajudar nesse momento. É muito legal, é muito importante a gente ter ajuda. Até mesmo uma conversa no WhatsApp pode fazer a gente se sentir melhor. Eu mesma vivia mandando mensagem para algumas amigas para conversar e nem sempre as outras pessoas conseguem responder na hora. Então eu mandava mensagem, 2, 3 horas, 12 horas depois eu recebia a resposta e assim por diante, e deu tudo certo. E para você, como é que foi o puerpério por aí? Vamos compartilhar algumas dicas para ajudar quem está passando ou ainda vai passar por puerpério? Obrigada por assistir, até a próxima!